No Brasil, a violência nas escolas, cometida principalmente por adolescentes das escolas públicas das grandes cidades, preocupa cada vez mais os educadores, pais e autoridades. E diante desse cenário, a redução da maioridade penal sempre ressurge como uma solução possivelmente redutora das taxas de criminalidade e da sensação de insegurança dos professores e também da população. Mas quais são os meios para enfrentar essa situação? E o que a legislação brasileira diz a respeito? Para falar sobre o assunto, eu recebo o vereador e advogado Fernando Borja e também o promotor de justiça Lucas Rola. Já agradeço aqui, os dois já estiveram conosco nesse programa. Obrigado, vereador, pela sua participação. Doutor Lucas, obrigado mais uma vez também para debater esse tema importante. Prazer nosso. E eu queria começar aqui perguntando para o doutor Lucas o seguinte. Há dois sistemas de atendimento quando uma pessoa comete um crime ou um ato infracional, como a lei classifica, né? Quem tem menos de 18 e mais de 18. Menos de 18 é adolescente. Que sistema é esse, doutor? Assim, como a gente sempre fala, adolescente pode ir preso quando comete um crime qualquer? Assim, o que a lei diz? Realmente a gente tem legislações distintas, né? Que atendem a pessoa já adulta e para o adolescente. Isso é explicável em função de o adolescente ser uma pessoa em desenvolvimento. Então, não seria crível que você pudesse adotar a mesma postura para um adulto e para um adolescente. Apesar de algumas legislações alienígenas isso acontecer, né? Sim. Mas aqui no Brasil a gente tem isso com bastante lucidez, né? Então, nós temos... no momento que o adolescente pratica um ato infracional ou crime, né, nós temos uma legislação que vai, então, ser usada no sentido de estar buscando eu diria, uma justiça em função daquilo que aconteceu com aquele adolescente, né? De cara, assim, né, você fez aquela pergunta da questão da prisão, né? Eu posso afirmar desde já, né, porque infelizmente a nossa sociedade ela tem essa visão de que o adolescente não acontece nada com ele se ele cometer um determinado tipo de crimes. E não é bem por aí, né? O adolescente ele pode ficar preso, né? Não só pode, como ele fica preso, né? Nós temos só aqui em Belo Horizonte mais de 600 adolescentes presos cumprindo medidas de internação, né? E isso é fruto do que prevê a lei. Nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente. Quando há a prática do ato infracional, o que acontece? Existe uma graduação dessas medidas socioeducativas, né, que são o sinônimo que o Estatuto deu para as penas, né? Por quê? Né? Porque ele busca uma reeducação daquele menino, né? E as medidas socioeducativas têm a graduação que vai de acordo com aquele ato que aquele menino acabou cometendo. Então, nós temos desde a advertência, né, passamos pela reparação do dano, as medidas de prestação de serviço à comunidade e de liberdade assistida, que a gente chama que são as medidas de meio aberto, ou seja, que não lidam com a restrição de liberdade daquele menino, né? E, em seguida, temos a semi-liberdade, que é um meio termo entre as medidas de meio aberto e a fechada, né? E, por fim, a internação, né? Onde o adolescente fica no estabelecimento educacional, né? A palavra que a lei usa é essa, e ele pode ficar ali até 3 anos, e devendo receber, durante esse período, uma série de ajudas no sentido dele realmente restabelecer aquele caminho que ele acabou abandonando. Não, lembrando que assim, a internação ele fica contido o tempo todo e a semi-liberdade ele pode... À noite ele tem que dormir lá, né, o final de semana. Em resumo é o seguinte, né, o adolescente ele tem as atividades diárias, né, ele vai para a escola, né, isso é uma questão primordial. Sim. Atividades profissionalizantes, né? Lazer, cultura, né? E ele volta para dormir à noite, na casa, né? Fins de semana, há a possibilidade dele ir visitar a família para possibilitar aquela reinserção familiar que nem sempre existe, né? Essa questão que é muito importante, o apoio da família na recuperação daquele jovem, né?
E o sistema de internação já é mais rigoroso, mais fechado. Fechado, né? Ele fica lá durante pelo menos até 3 anos, né? Muita gente acha até que é pouco, né? E é um dos argumentos, inclusive, aí do rebaixamento da idade penal, né? Mas é porque as pessoas não têm essa convivência, né? E o próprio adulto também, por mais que ele cometa determinado tipo de crime, ele também não fica muito tempo preso. Então, a situação não é tão desigual assim nesse sentido. Sempre lembrando que o adolescente é uma pessoa em desenvolvimento. Então, ele precisa dessa ajuda. Agora, eu queria ouvir aqui do vereador pelo seguinte. A fala do doutor Lucas a sociedade tem a sensação, talvez até nem saiba, é interessante falar, o adolescente vai preso. Não só vai preso, ele pode ficar até 3 anos, e também pode não ficar no semi-liberdade, em que ele tem atividades à noite ele volta para o centro. Isso. E lembrando que o adulto, quando ele recebe a pena, ele cumpre 1/6 da pena, muitas vezes ele já está fora também do regime fechado. Exatamente. Então, o adolescente não vai preso e o adulto, não é verdade. Isso tem algumas questões, uns mitos aí, que precisam ser desmitificados, né? Esclarecidos. Mas, esclarecidos, né? Mas o que eu queria perguntar para o vereador é o seguinte, essa sensação que a sociedade tem, ou essa informação talvez equivocada, o adolescente pode fazer o que quer que não dá em nada. Na sua trajetória, na sua experiência, assim, isso passa também pelo adolescente? Ele acaba entendendo que também, assim, posso fazer e não vai acontecer nada? Porque nós vamos daqui a pouquinho falar sobre a violência na escola. Seria um pouco isso que levaria à violência na escola, na sua compreensão? Eu não tenho dúvida nenhuma. O que a gente tem que entender, até curiosamente ele comentou, é o seguinte, quais os tipos de sanção? Começa com a advertência. E na escola, na hora que o menino faz um ato de indisciplina, qual a primeira coisa? A advertência. Aí, se o menino, ou então o adulto, ele faz algum tipo de lesão, quebrou um vidro, ele é obrigado a indenizar. E dependendo do caso, uma prestação de serviço. Até que seja, talvez, uma liberdade assistida. Isso existe na escola. Dependendo do caso do menino, ele toma uma advertência. Se não, ele vai, talvez, ser obrigado a reparar um dano que ele fez na escola. Se ele não reparar o dano que foi, ele pode, talvez, ter que fazer uma prestação de serviço na própria escola. E, de certa forma, uma liberdade vigiada, porque a diretoria acaba acompanhando a criança. O que hoje nós estamos vendo, e a mídia explora muito, é a reincidência do crime do adolescente. Então, mostra de vez em quando na televisão, porque isso da mídia, né? Sim. A adolescente já matou 12 e, se puder, mata mais 2. Pô, mas se ele já matou um, não era para estar preso? Então, o que muitas vezes é explorado é que o processo, às vezes, demora, o menino não é preso. E aí vem a reincidência e o povo fica assistindo pensando, poxa, adolescente não é preso. E normalmente, quando ele vai para algum centro desse, ou ele já começou a vida de delinquência, ele acaba se enturmando com um grupo, ou uma gangue, e ali, na hora que ele monta aquela quadrilha, a lei preserva principalmente e especialmente o adolescente e a criança. Na hora que eles vão fazer um furto, um roubo, um assalto, a arma, normalmente, o adulto põe na mão do adolescente. Porque ele tem um pseudo-benefício. Porque a sociedade pensa que isso existe. Pensa que isso existe. Por isso que eu perguntei assim, o seu adolescente pode ir preso até 3 anos. E aí são casos da sua fala, a sua citação, que são graves, são reincidência, ou seja, ele vai ficar lá possivelmente os 3 anos. E comparando isso com o adulto que fica 1/6 e já é liberado, quer dizer, não há uma leitura talvez equivocada, assim, o adolescente não cumpre, não dá nada para ele, mas dá para o adulto. Quer dizer, não tem um pouco de equívoco, talvez uma informação que é inadequada nesse sentido? Eu digo isso para a gente discutir o sistema do adolescente, o atendimento ao adolescente, para saber se ele é eficaz mesmo ou não e também entrar na conversa da violência na escola. Não é uma questão de ter uma informação equivocada? Porque também o adulto, desculpa estender um pouquinho mais, ele entra na penitenciária, o ambiente lá não é o mais propício para a recuperação, né? Não. Eu acho que se a gente começar a pensar pelo princípio, que é onde que eu tento atuar muito, porque infelizmente o doutor Lucas já trabalha principalmente na hora que já aconteceu o problema. Ou seja, a criança quando chega lá na sala dele, ele já fez algo muito sério. Senão ele não estaria lá. Então, eu fico tentando ver, ou fico tentando trabalhar em soluções aonde como é que eu consigo pegar essa informação que você está tentando levar para a televisão e levar ela para dentro da escola.
Como é que os pais já poderiam já aprender na escola que se o menino, dependendo da atividade que ele fizer, ele pode até sofrer uma pena de ficar 3 anos preso? Na escola, que era o local não somente de você ensinar a criança e ensinar também a família, porque hoje a escola é parceira da família, mas quem educa são os pais. Sim. E hoje um dos grandes problemas que nós estamos vendo no dia a dia é que está faltando pais para educar essas crianças. A maioria delas, nos casos, quando vão chegando já na justiça, o clima e o ambiente familiar é completamente desestruturado, ou nem existe pai, ou nem existe mãe presente. Então, como que a gente pode trabalhar para que essas informações agora, que já é na área criminal, pudessem entrar para dentro da escola, para que fosse algo para precaver, para que não acontecesse? Porque se já está acontecendo, nós já estamos perdendo o jogo. Me parece também que tem uma questão colocada, e mais recentemente, acho que do governo de São Paulo, do Estado de São Paulo, se não me falha a memória, da responsabilização dos pais pelos danos causados pelos adolescentes. Então, se há um delito ou se há um ato infracional praticado, isso redunda em um dano, seja ele moral, material, etc., se também os pais não deveriam ser responsabilizados. É uma matéria complexa porque, a rigor, sim, né? Você responde pelos atos do seu filho que causam danos. Por outro lado... Código Civil, né? Código Civil, nem precisa de lei. Obrigado a reparar. Já é obrigado a reparar. Por outro lado, assim, que estrutura de família é essa que ela pode ser duplamente onerada se ela também tiver que responder por isso? É uma questão complexa, mas eu vou pedir um minutinho para a gente fazer uma pausa aqui no nosso debate e eu te convido a se posicionar sobre o assunto em nossas redes sociais. É só procurar pelo @programa Advocacy e nós já voltamos. E já estamos de volta, hoje falando sobre a violência na escola e o sistema do atendimento ao jovem infrator. Estão comigo o vereador e advogado Fernando Borja e também o promotor de justiça Lucas Rola. Se você tem dúvidas sobre essa questão ou sugestões de temas, envie a sua mensagem para o WhatsApp número 31 98959 7615 e nós vamos conversar. Voltando aqui agora, doutor Lucas, na sua experiência aí na vara infracional da infância e juventude, quais são esses delitos ou atos infracionais mais comuns que aparecem? Bom, James, realmente eu acho que é importante ressaltar que aqui em Belo Horizonte nós temos um sistema de atendimento ao adolescente em conflito com a lei bastante avançado. Sabe? Nós podemos afirmar assim, que 50% dos casos que chegam lá no nosso fórum juvenil, eles são resolvidos no mesmo dia. E isso é uma forma muito boa de dar uma resposta séria para a sociedade, né? Já que o adolescente chega com aquela imagem de que ele é adolescente, não vai acontecer nada, e de repente ele já recebe, inclusive, uma medida socioeducativa naquele dia mesmo. Ou uma internação provisória, por exemplo. Ou internação provisória, dependendo da gravidade daquele ato, né? Que ele praticou. Mas é importante a gente ver o seguinte, que existe hoje uma série de atos infracionais que são cometidos pelos adolescentes e são muito graves também, né? A gente não pode deixar de dizer isso. Né? Mas a grande maioria dos atos infracionais hoje é o tráfico de drogas, né? Que é uma espécie de um trabalho infantil, né? Só que ilícito. Sim. E ele realmente praticamente ocupa a grande maioria, e depois seguido por um assalto. Né? Mas eu gostaria de ressaltar, vereador, que desde o advento do CIA, nós tínhamos em torno de 9 mil adolescentes anuais em entradas. E hoje nós já reduzimos isso para 7 mil e alguma coisa. CIA é o quê, doutor? O CIA é o Centro de Atendimento ao Adolescente que praticou o ato infracional. E é o quê? É o juizado? É a promotoria? No CIA, vários órgãos que participam desse atendimento ao adolescente estão juntos. Então, desde a Polícia Militar, passando pela Polícia Civil, depois passando pela Prefeitura, passando pelo Estado, passando pela Promotoria, Defensoria Pública e o Poder Judiciário. Então, todos esses atores encontram-se trabalhando no mesmo espaço. E isso é muito bom, porque você tem a oportunidade de estar dialogando com todo mundo e buscando uma fórmula melhor para aquele caso que se apresenta naquele momento ali. Sim. Né? E a gente tem essa questão, né,
da criminalidade que a gente não pode realmente deixar de falar que ela é muito grave, né? Mas a resposta célere que a gente consegue dar lá tem refletido nesse sentido, e isso, dentro da estatística que a gente faz anualmente, né, nós conseguimos reduzir bastante essa criminalidade aqui em Belo Horizonte. Né? É bom deixar bem claro, porque esse tipo de trabalho só é feito por aqui. Sim. Né? Nós temos em algumas capitais aí algum trabalho similar, mas não com essa amplitude que é feito aqui em Belo Horizonte. E então, nós temos os atos infracionais mais comuns, são os mesmos que acontecem com os adultos, que é o tráfico de drogas, é o assalto, é o furto, né? E o porte de arma, né? Agora, doutor... A questão do homicídio, né? Sim. Que a gente não pode esquecer, mas são poucos casos, né? O ano passado, por exemplo, nós tivemos 17 casos. Desses 7 mil e tantos, né, 17 casos de homicídio. Ou seja, é um número, digamos assim, pequeno. Não vamos banalizar. Se você for analisar os homicídio, 17 né? que Mas aconteceram, são gravíssimos, você pode exponencialmente multiplicar isso. Não, eu sei, mas eu estou falando do ponto de vista assim, de números. Em 7 mil você tem 17, se fizer só essa comparação. Mas eu queria fazer aqui uma pergunta e fazer um link com a sua fala. É uma forma de trabalho infantil. Igual a exploração sexual é uma forma de trabalho infantil, igual trabalhar na colheita do café é uma exploração, o menino sinal é uma exploração do trabalho infantil. Digo isso para perguntar para vocês dois, e qual que é o perfil dessa família? Assim, qual que é o perfil dessa família que normalmente... Porque sempre parece, vereador, que assim, os meninos pobres cometem ato infracional. Os de classe média, não. Qual que é o perfil da família? Não, a gente... Eu acho que isso é importante dizer, né? Isso não tem classe, classe econômica, ou seja, pode ser do colégio mais rico ao colégio mais pobre. Os números é que acabam mostrando que normalmente os maiores atos infracionais acontecem em escola pública. Então você já começa a tirar um pouco de escola particular, alguém paga. Escola pública é alguém que não tem condições de pagar ou prefere que fique ali. Sim. Agora, normalmente a estrutura familiar ela já é, vamos dizer assim, não muito bem estruturada. Você vai pegar a grande maioria dessas crianças, elas já... Porque a mãe e o pai próximo já não deixam o menino andar, aquele menino não é bom para você, aquele menino eu soube que ele é maconheiro, eu soube que ele anda no céu. Os pais já começam a preservar as crianças. Agora, você vai reparar que isso é muito comum nessa estrutura familiar hoje, nas condições financeiras e econômicas que nós vivemos. Os pais normalmente estão trabalhando quando não estão em casa, né? Dependendo dos pais, nem abandonar a família, a mãe ou o pai, ou são dependentes químicos, é muito comum. Isso. Pai e mãe dependentes químicos, ou estão no crime organizado também, nas drogas. Agora, normalmente, quando você encontra talvez algum pai ou a mãe que trabalha, é o avô que está cuidando. É a vizinha que está cuidando, é o irmão mais velho ou mais novo que está ali cuidando da família. E quem é que cria o limite? Então a gente sabe que normalmente as famílias mais fragilizadas é as que sofrem mais com isso. Mas você vai falar? Não, infelizmente, né, o que a gente vê lá é isso mesmo. Né? As famílias hoje elas acabam sendo monoparentais. Né? Sim. Em regra, a mãe é que educa. Só tem o pai ou a mãe, normalmente é a mãe, né? Essa mãe sai às 5 horas da manhã para ir trabalhar e volta às 9 horas da noite. E durante esse período, esse menino fica sozinho. Né? Nesse período ele tem que ir para a escola, tem que fazer os deveres, volta para casa. E nessa hora, né, ele se torna uma presa fácil aí para o tráfico de drogas, que oferece uma compensação financeira que ele não vai ter, né, em lugar nenhum, né? E com isso aí acaba acontecendo essa situação e a gente vê que há um fluxo muito grande com relação ao tráfico de drogas. A questão é determinante, a questão da condição econômica das famílias, né? Exatamente por conta desse cuidado. Se a família tem um cuidado de estar presente o tempo todo junto com o filho, né? Ela consegue preservar ele mais dessa questão da criminalidade. Se ela não tem essa possibilidade, o que acontece, né? Eu conheço um caso que a pessoa agora já é adulta, já está mais velha, mas enquanto adolescente morava numa comunidade pobre aqui em Belo Horizonte. A família, a mãe e a tia que moravam do lado saíam para trabalhar como diaristas. E o menino na época tinha 14 anos. Ele foi terrivelmente assediado pelo tráfico para entrar no tráfico. E ele resistiu muito por isso.
ao ponto de, num dado momento, a mãe estava mudando do bairro, porque era uma ameaça, ou vem ou sua família paga. Ou seja, não é só a questão também da condição socioeconômica, da família especificamente, mas também do contexto onde ele está, né? Olha, ou venha para cá, eu lembro, foi um momento muito difícil para a mãe, uma viúva, ou vai para o tráfico, ou o tráfico vai atacar sua família. Olha que drama que a criança chega, que o adolescente chega. Se você me permite, né, uma intervenção nessa questão, né? Realmente, assim, a qualidade da família interfere demais. Às vezes ela não tem a quantidade junto com aquele filho, mas ela tem uma qualidade de afeto, sim, né? Sim. E isso faz toda a diferença. Tá, né? E nesse caso ele não foi, por muito cuidado da mãe. Pois é, mas em outro caso, que eu reputo ser muito importante também, é a questão da escola integral, né? Que, inclusive, hoje vem sendo rediscutido isso, né? E essa escola integral possibilita para que esse menino fique praticamente o dia inteiro na escola. E isso é óbvio que vai fazer uma diferença muito grande, né? Lá no CIA, a estatística que a gente tem lá, por exemplo, é menos de 1% concluíram o ensino médio dos adolescentes que praticaram o ato infracional. Então, você vê como que tem uma relação essa questão, muito grande, né? Muito forte essa questão entre a educação e a prática de ato infracional. E talvez, né, para os governos, né, o vereador pode até dizer melhor do que eu, de que é muito importante, né, esse tipo de atuação do governo, né, de contribuir no sentido de que a educação seja realmente o ponto de mudança da nossa sociedade. Aí eu pergunto para o vereador, a educação é talvez fundamental, talvez não, perdão, né? É fundamental para mudar essa realidade. É a solução. É a solução. E qual tem sido o reflexo desse assunto todo aqui, vereador, na escola? Olha, aqui em Belo Horizonte nós trouxemos um projeto de lei que é um programa que já existe no Mato Grosso através de um promotor público chamado Dr. Rafush, e nós conseguimos implementar em alguns lugares no estado de Minas Gerais e implementamos na cidade de Patrocínio. E conseguimos diminuir em mais de 60% a violência ou principalmente a evasão escolar. Porque hoje 25% dos meninos de 15 a 17 anos estão fora da escola. Hoje, 25% de 15 a 17. É a pesquisa que sai no jornal. Hoje, 80% dos problemas de saúde e pedidos de licença dos professores são questões nervosas. É depressão, é violência, é ameaça. Então, para você imaginar o clima que existe dentro de sala de aula. Então, qual que é o projeto que nós temos? É fazer com que o poder público realmente crie um ambiente que possa trazer educação. Porque um ambiente pesado não é um ambiente de aprendizado. Mas só um pouquinho antes de falar talvez essas alternativas, o que efetivamente que acontece na escola hoje que a gente vê pela televisão, assim, um caos. Colocar o filho na escola pública, você corre, dar aula numa escola pública, nem pensar. O que efetivamente acontece lá quando fala assim? Agressão, violência física? O que eu acho, a minha opinião e pela prática que a gente vê, é falta de disciplina. Sim. Hoje, os próprios jornais mostram que o professor gasta 40% do tempo de aula por causa da indisciplina. Então, o professor perde tempo na sala de aula por causa da indisciplina. Então, o que a gente tenta fazer? Com a chamada medidas de práticas restaurativas. Utilizar o programa que já existe hoje, depois que virou ato infracional, nos atos de indisciplina. O mesmo modelo. Porque hoje vamos pensar na prática. O que acontece na escola? O menino faz um ato de disciplina, por exemplo, brigar, empurrar, quebrar uma carteira, xingar o professor, né? Aí o professor pega ele, leva na diretoria e ele toma uma advertência. Aí acontece de novo, toma uma advertência. O menino vai tomando 10, 20, 30 advertências. Aí a escola pode pensar, não, vamos expulsar, ele vai para outra. Ou então, até que vai chegar um dia que o ato de indisciplina vai virar um ato infracional. Aí você vai chamar conselheiro tutelar, polícia civil, polícia militar, vai já para o centro integrado para poder fazer uma medida que já poderia ter sido feita na escola para que aquele sentimento de impunidade não crescesse. Só que nós terminamos, nós sempre que acabou, eu vou pedir um minutinho que eu quero voltar nisso também, mas nós vamos para mais um rápido intervalo. Mas antes, se você quiser participar do Advocacy, mande um e-mail para advocacy@redesuper.com.br e nós já voltamos.
Estamos de volta com a Advocacy, hoje falando sobre a violência na escola e o sistema de atendimento ao jovem infrator. Estão comigo o vereador e advogado Fernando Borja e também o promotor de justiça Lucas Rula. Se você tem dúvidas sobre essa questão ou sugestões de tema, envie a sua mensagem para o WhatsApp 31 98959 7615 e nós vamos ouvir aqui as suas sugestões e críticas. Mas eu quero voltar aqui nesse último bloco. Eu terminei a pergunta no bloco anterior, vereador. Será que esse tanto de advertência, de indisciplina, etc., se não já configuraria algum ato infracional, ao invés de ficar só no ambiente da escola, digamos, essa repreensão, essa advertência, e que esse menino já devesse ser encaminhado para o sistema de atendimento como um todo, né? Porque se ele quebra a cadeira, ele agride a professora, mesmo que seja algo leve, ele já terá cometido um crime contra o patrimônio e etc. Já não seria o caso, diante de chegar a 10 advertências, já encaminhar para o sistema de justiça para o atendimento? Bom, eu acho o seguinte, Fernando, a gente tem que ter também muito cuidado dessa questão da criminalização dos estudantes. Sim. Porque lá no Centro Integrado nós já tivemos uma fase igual a essa de muitos encaminhamentos escolares de menino que discutiu com o professor, que teve uma briga lá entre eles. E são situações que a gente pode ver que a própria escola tem condições. O ambiente absorve, né? Aquilo, né? De estar resolvendo aquela questão, né? Eu só gostaria de ressaltar que hoje a gente está muito focado na questão da justiça restaurativa dentro das escolas, né? O Ministério Público, aqui em Belo Horizonte, nós temos um programa chamado Nós, e ele tem iniciado aí um trabalho muito profundo, tanto com essas escolas estaduais e municipais. E porque é uma oportunidade de algumas questões mais tranquilas de serem resolvidas, poderem ser através da justiça restaurativa. Porque é um momento muito nebuloso, né? O que é ato de indisciplina, o que é ato infracional. Uhum. Então, para você definir o que vem a ser isso, é claro que tem aqueles que são muito claros, né? Como o tráfico de drogas, uma Não, mas aí já é algo mais grave, violência, né? grave, né? Aí já é mais grave, mas digamos, se o menino... Desculpa, só para esclarecer um pouquinho mais aqui. Porque se o adolescente, a criança, o adulto, seja lá quem for, tá nisso, digamos que seja um adulto, né? digamos que seja um adulto, está na faculdade, se ele arremessa uma cadeira, se ele quebra uma cadeira, se ele agride um professor ou ameaça um professor, quer dizer, ele terá cometido um crime. Também não seria, poderia ser, considerando o que o doutor Lucas fala, às vezes são coisas que o próprio ambiente escolar absorve aqui sem precisar, digamos, judicializar, né? Mas assim, já não é um ato infracional praticado pelo adolescente? O ato infracional é claro, é como se fosse, a partir de 18 anos é descrito como crime. Sim. Né? Lesão corporal, furto, roubo, crime contra o patrimônio. É o tráfico. Está claro, né? O tráfico de drogas, andar armado. Também Agora, falo assim, ato naquele infracional ambiente. seria o crime com crianças entre 12 sim, e 18 mas assim, anos. eu falo disso no ambiente escolar. Que aí eu estou tentando pegar um pouco se é eficiente ou eficaz, melhor dizendo, tantas advertências no ambiente escolar, e aí o doutor Lucas comenta que muitas vezes se absorve, se isso não seria já ato infracional. Ou até para o adolescente tomar consciência, o jovem, estou cometendo um ato infracional, não é uma coisa que é só administrativo, digamos, né? Não é isso? Eu acho que Quem vai chamar o poder público, quem já chamar o poder de polícia, é o diretor ou o professor. Então, a escola que vai acabar chegando no momento e falar, aconteceu um crime aqui dentro. Aconteceu um ato infracional aqui dentro. Então, isso é um pouco subjetivo, que vai depender da lesão que aconteceu. Aconteceu em Belo Horizonte, infelizmente, num colégio no centro da cidade, jogando bola, um menino empurrou o outro da escada fora, o menino chegou a falecer porque teve traumatismo craniano. Ou seja, ali a escola vai acabar chamando a autoridade e falar, isso aqui não é coisa minha, não. Então, depende muito de cada escola. O que nós estamos caminhando para fazer é o que ele está falando. Nós estamos trabalhando hoje para dentro da escola. Criar práticas de medidas restaurativas dentro da escola, para que não precise da escola procurar lá o poder de repressão. A solução é acontecer dentro do ambiente escolar. Porque se dentro da escola você já começa a resolver os problemas de indisciplina, mesmo que um dia a indisciplina possa chegar a ser um pequeno ato infracional, se consegue resolver dentro da escola, você disciplinou a criança, você educou a criança. Chegou no objetivo, né? Chegou no que a gente precisava fazer.
E eu tenho certeza que isso vai acarretar um ganho muito maior para a escola, né? Porque hoje, por exemplo, o adolescente é conduzido pela polícia. Então, isso cria um trauma muito forte, né? O menino entra dentro de uma viatura da Polícia Militar, aquele aparato todo lá do centro integrado, aquilo pode causar um trauma até, né? E se a escola tiver um fluxo bem definido, né? Não ficar nessa questão de advertências indefinidas, né, que acabam caindo no vazio, né, mas você tendo um fluxo correto... É uma sensação de impunidade, né? Você tendo um fluxo do que vai acontecer e outra coisa, né, a escola ter as regras bem claras para os alunos. Isso eu ia perguntar. Né, Deveria, a escola deve, por exemplo... um regimento escolar bem, de conhecimento de todos, né, uma publicidade muito grande. Eu, quando visito as escolas, às vezes estranho essa questão. Pois o mas regimento aí, escolar nem é do conhecimento de ninguém. Mas, doutor Lucas, né? aí nesse caso, o regimento escolar seria aconselhável? Eu estou fazendo uma pergunta aqui, realmente não tenho ideia de que poderia ser. Seria interessante ter um regimento escolar em que dispusesse lá o que é uma mera indisciplina, o que pode configurar e em que momento que a escola aciona o sistema. Bom, essa não questão sei se é isso, do né? regimento, o vereador é até mais gabaritado para falar. Né? Esses são um dos nossos projetos que nós temos, que se insira dentro do regimento escolar as práticas e medidas restaurativas para que as crianças já saibam lá na escola. Sim. E aí a escola vai ser responsável para poder tornar isso público para as crianças e adolescentes. Comunidade. Olha, e pais, né? E os pais, principalmente. Porque qualquer tipo de prática restaurativa, os pais vão ter que ser chamados. Como é que você vai fazer você vai negociar uma sanção com uma criança sem assistência dos pais? Então, as pessoas mais importantes no momento da prática restaurativa são os pais, a presença deles. E, infelizmente, hoje, alguns pais já podem ser processados, talvez por abandono intelectual. Porque hoje o abandono emocional e físico já está tendo demais. Mas é uma realidade. O abandono intelectual, o que é? O pai que nunca vai na escola, não se preocupa, a escola convoca, a escola chama, e o menino é abandonado. E isso é algo que os pais têm que saber. Olha, se você não participar na educação dos seus filhos e quando a escola te chamar, você vai ser processado por abandono. Aí os pais já começam a pensar, peraí, então eu preciso participar. Se ele começa a participar, se começa a supervisão da escola junto com os pais, muda tudo. Aliás, vereador, eu estava... colocar pode falar. James, que na elaboração do regimento escolar também é importantíssimo a participação da comunidade escolar. Aí incluídos professores, alunos, pais, para que todos assim, tenham a oportunidade de estar influenciando nessa regra. Né? E se impliquem com aquele produto. Implique, né? Eles influenciam e a pessoa passa a defender aquilo. Né? Eu digo, porque eu ouvi um programa, até aqui da Rede Super, entrevistando uma diretora de escola pública municipal. Ela falou, olha, a comunidade escolar tem 900 pais. No máximo, 300 convivem no ambiente. Vai em uma reunião, participa de alguma atividade, ou seja, há 600. 2/3 dos pais não têm nenhuma convivência com o ambiente onde os filhos estão estudando. Mas então, quando você envolve os pais em determinadas situações, isso acaba atraindo eles para a escola. Né? E tem vários mecanismos, né, de uso de fim de semana da escola para um determinado espaço. Né? Há atrativos que podem estar chamando esses pais para que eles possam cuidar melhor. Né? Esse é até o ponto bonito, vamos dizer, do programa que nós estamos planejando criar em Belo Horizonte, que já funciona em alguns lugares. Vamos dizer que a criança faça um ato de indisciplina, os pais são chamados. Desculpa, vereador. Que programa que é isso? Esse é o programa PROSEV, que hoje nós jogamos de medidas... PROSEV? PROSEV é o programa hoje que a gente trabalha com medidas restaurativas, ou chamado Justiça na Escola. É a mesma coisa. Praticamente, a gente vai para a escola, os pais são convidados, a gente explica a legislação, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Código Civil, o Código Penal, seja a Constituição, os direitos que existem da criança e dos pais e as obrigações dos pais, para que ele não compreenda que a escola que vai educar meu filho. Não, é a obrigação dele. Então, a obrigação de reparar algum dano, a obrigação de acompanhar. E vamos dizer que a criança faça algum tipo de ato de indisciplina. Os pais são chamados, faça uma negociação como se fosse um termo de ajustamento de conduta. E aí a própria escola, que você comentou, um fato interessante. Em algumas escolas, os alunos definem que tipo de trabalho ou prestação de serviço se faz na escola.
Ou seja, vai lavar, vai na cozinha lavar os pratos, vai no banheiro, vai na sala limpar, vai talvez aí pintar um muro. Os alunos ajudam a identificar o que é que eles têm que fazer na escola para manter o ambiente escolar, para manter a escola. O curioso que eu já vi práticas aconteceram que chegaram a obrigar uma criança, já que ela tinha um dom e talento de música, você vai ser obrigado a fazer um rap, uma música, sobre como não se envolver com drogas. E olha para você ver, você acabou estimulando, por causa de uma prestação de serviço, era fazer uma música, dentro da escola, e o menino acabou ganhando um prêmio nisso. Olha Ou só. seja, alguns tipos de trabalhos que podem ser feitos dentro da escola, que você vai diminuir a impunidade, o sentimento de impunidade, criar limite, e mais, é o mais bonito que existe nesses programas, restaurar a autoridade do professor em sala de aula. Porque esse é um dos grandes problemas que nós temos, que nós estamos vendo em dados. O professor não tem autoridade dentro da sala de aula. Como é que ele vai conseguir passar um programa, um conteúdo, se ele gasta metade da aula tentando criar um ambiente para que todos fiquem quietos? Não, e eu imagino que isso vai refletir também na família, né? Porque no momento que você restaura esse papel do professor, digamos, como autoridade, como alguém que lidera aquele ambiente, isso vai refletir em casa com os pais. Esse programa, só um fato, me perdoe, esse programa aconteceu lá em Patrocínio. Os pais começaram a pedir que houvessem palestras sobre como educar os filhos. Olha para você ver aonde a coisa chegou. É uma necessidade, quer dizer, os pais também. Olha aonde a coisa chegou. Os pais confessaram, a gente quer aprender como educar melhor os nossos filhos. As palestras começaram a ser feitas aos pais. Pois é, vereador. Agora, desculpa, eu vou voltar aqui, mas eu acho que volta na questão um pouco da condição da família. Por quê? A família de classe média, o que é que faz? Caminha para o psicólogo, os pais vão também ser acompanhados por algum profissional. Esse menino, esse adolescente, muitas vezes da escola pública, não tem esse acesso, né? Não tem esse serviço, esse equipamento à disposição, né? Em que os pais procuram recursos se está tendo dificuldade com o filho em casa e na escola, né? Em tese, né? Porque, na verdade, eles têm acesso a um atendimento, né? Que Belo Horizonte vai aprovar. Belo Horizonte vai aprovado a instituição do psicólogo nas escolas. Pois é, mas então, assim, é diferente quando você tem um profissional em equipamento que tem um grupo que atende, uma lista toda, e eu encaminho e quero acompanhar, é mais intenso e é muito mais, digamos, é mais fácil, digamos, também, né? Realmente é uma dificuldade maior. Há uma diferença, né? Porque a gente uma diferença. A gente vê que, né, os nossos meninos vão para a escola, né? E eles já chegam com uma crise de limites muito grande. Sim. É por isso a dificuldade do professor. Para ele vai ter que lidar ali com a disciplina, mas o menino às vezes não tem limite, ele não respeita o professor. Como é que vai fazer assim? Né? Isso quando não acontece da escola, de certa forma, disciplinar o menino, e vem os pais questionar. E tem esse detalhe. Os pais são os problemáticos. Mas eu já vi isso em escola particular aqui em Belo Horizonte também, né? A escola chama a atenção dos meninos e os pais aparecerem, ó. Isso acontece na escola particular. Eu não quero também. isso com os meus filhos. Mas na escola pública isso é muito acontece. A frequência maior, a incidência maior. Muito grande, porque os pais às vezes perdem essa capacidade de entender o que é educar o filho. Né? Sim. Então, isso acontece muito. É claro que a escola particular, às vezes, existe isso também, porque às vezes o ego é muito grande daquela família. Verdade. E não admite nada, né, que possa interferir nisso. Mas na questão da escola pública é a questão mais, assim, da ignorância do pessoal. Né? Eles não têm essa capacidade de entender essa necessidade. Não tem conhecimento para isso. De que o limite é importante na vida de todo mundo. Né? Sim. E a escola tem essa dificuldade, mas esse programa da justiça restaurativa ele tem essa vantagem, porque ensina as pessoas, né? E o programa é feito de uma forma assim bem científica, não é um combinado. Existem treinamento dos professores, treinamento dos funcionários, para que possa criar um círculo restaurativo realmente que seja eficaz. Né? Nós chegamos aqui no final, mas acho que quando todo mundo constrói, todo mundo fica responsabilizado com aquilo que construiu.
Então, se é um projeto que a comunidade envolve com a família, com os pais, enfim, Exatamente, todo mundo acaba sendo também responsável por aplicá-lo. E nós chegamos aqui ao final, tem algumas coisas ainda para falar, mas voltemos a esse tema no outro momento. Numa outra oportunidade. Outra oportunidade. Para discutir isso. Obrigado, doutor Lucas, pela sua participação aqui, essa conversa tão boa e esclarecedora. Vereador, obrigado, sucesso aí nesse projeto. Espero que espalhe aí pelo estado todo, como também o Justiça Restaurativa, e tenhamos melhores resultados e números aí também, né? É a nossa esperança. Nossa esperança. E nós chegamos aqui ao fim desse programa, mas o assunto continua nas nossas redes sociais e nós te aguardamos no nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.